Os problemas nos aeroportos brasileiros têm sido cada vez mais frequentes nos últimos anos. E no Paraná não é diferente. E a falta de investimento prejudica ainda mais a situação. No último capítulo da série de infraestrutura nos transportes, vamos falar sobre os aeroportos. O Paraná é o quarto estado do país em infraestrutura aeroportuária. Dos 40 aeroportos do estado, 36 são administrados pelas prefeituras dos municípios onde estão instalados e 4 são operados pela Infraero. É o caso do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que registra por ano cerca de 80 mil pousos e decolagens e por onde passam 5 milhões de passageiros. Apesar disso, apenas 4% das exportações paranaenses passam pelo terminal, um número considerado baixo pela indústria. Hoje, os 2.200 metros de pistas existentes não são suficientes para receber aviões de grande porte com grande volume de cargas. Por causa dessa pouca capacidade do terminal, boa parte das exportações que poderia embarcar aqui vai para outros aeroportos. E quase tudo que é importado para o Paraná vem de São Paulo por rodovias. Uma das principais reivindicações dos empresários no que se refere ao transporte no aeroporto Afonso Pena é a construção da terceira pista. Essa seria uma das prioridades nesse momento para o desenvolvimento do setor. Nós estamos ilhados por São Paulo, que tem pista de 3.400, 3.500, 4.000. Santa Catarina, que foi mais rápida e os governos mais espertos do que nós. É o futuro do Paraná que precisa esse desenvolvimento. Um estudo feito pelo Conselho Temático de Infraestrutura da FIEP mostra que a ampliação do aeroporto poderia diminuir os custos do transporte e também a distância percorrida nas rodovias. Dessa maneira, as importações e exportações aumentariam, atraindo novos investidores para a região. Tentamos por 8 anos, 9 anos, 10 anos trazer dinheiro para que se fizesse a terceira pista. O dinheiro veio, mas o governo não procurou e o dinheiro acabou indo para outros lugares. O governo federal, através do Plano de Aceleração do Crescimento, destinou cerca de 80 milhões de reais para as obras de ampliação do Afonso Pena. Os projetos e estudos de impacto ambiental feitos pela Infraero estão prontos. A FIEP colaborou com a elaboração do atual plano diretor do aeroporto. Para que a gente possa executar esses projetos, nós precisamos ainda de uma área complementar à área que nós já dispomos, para que a gente que seja decretada como utilidade pública e para fins de desapropriação. O projeto prevê também a modernização dos equipamentos que auxiliam em pousos e decolagens, a ampliação do tamanho do terminal de cargas e do saguão e um novo estacionamento 2 vezes maior que o existente. Algumas obras já começaram e tudo deve custar 350 milhões de reais. Nós já estamos executando uma obra de ampliação do nosso terminal de logística de cargas, que serve para atender as exportações e importações de produtos. E para falar sobre a situação da infraestrutura de transportes no Paraná, eu converso agora com o Mário Stan, ele que é consultor de infraestrutura e logística da FIEP e também o ex-secretário de Transportes do Estado do Paraná. Mário, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Daiane, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Por Dentro da Indústria, podendo conversar sobre esse tema que reputamos de tão grande importância, que é a logística e infraestrutura de transportes. Estou à disposição. Ok. As reportagens do programa trataram sobre as rodovias, sobre os aeroportos e sobre os portos do Paraná. Na sua avaliação, na sua experiência, até como ex-secretário de Transportes, qual é o setor pior? Olha, Daiane, todas as áreas, todos os modais precisam de investimentos e precisam de ações. Então, nós não podemos simplesmente falar de um modal e esquecer dos outros. Nós temos que fazer investimentos em infraestrutura de rodovias, de ferrovias e de aeroportos, né? Com cada vez há uma solicitação maior. Nós temos que pensar também na questão do transporte marítimo, nos nossos portos, a nossa estrutura de base portuária.
Então, tudo isso tem que trabalhar integradamente. Também não podemos esquecer dos nossos caminhos hidroviários. Então, nós temos aí leitos hidroviários que podem ser recuperados e demandam também investimentos. Então, tudo tem que concatenadamente, não é? Integradamente funcionar. A logística é uma soma de todos os modais trabalhando em conjunto e produzindo um bom resultado, que é justamente o custo mais baixo e a eficiência no transporte, na movimentação de cargas, com redução sempre do tempo de deslocamento da origem para o destino, que nós chamamos de lead time. Agora, em relação ao aeroporto, por exemplo, apenas 4% das exportações passam pelo aeroporto Afonso Pena, aqui em Curitiba. Essa falta, né, de investimento em infraestrutura ali no aeroporto, a falta da construção da terceira pista, isso causa um prejuízo de que tipo, né, para o estado do Paraná, para a economia paranaense? Não há dúvida. O fato de nós não termos uma condição de oferecermos uma capacidade maior de transporte faz com que as cargas acabam não sendo embarcadas aqui e vão até o estado vizinho de São Paulo, nos aeroportos que São Paulo oferece. E com isso nós temos uma movimentação maior, uma perda maior de tempo nas estradas, as cargas, além do custo do transporte, ficam sujeitas aos acidentes das rodovias e isso faz com que naturalmente a nossa logística fique mais fragilizada. Por isso são importantes investimentos na infraestrutura aeroportuária no estado. Que tipo de prejuízo a indústria tem quando não tem esses investimentos, quando não tem essa infraestrutura para exportar, por exemplo, produtos de grande valor agregado? O que acontece é que não é só o investimento que acaba deixando de existir que traz esse prejuízo. Nós temos também novas cargas, novas demandas, e aí nós temos que pensar na questão regional também. Não só nas nossas indústrias que estão no estado do Paraná, mas também nos nossos estados vizinhos. Uma estrutura aeroportuária forte, com bom desenvolvimento, ela faz com que dentro da intermodalidade o aeroporto se conjugue ou trabalhe junto com ferrovias, com rodovias, e isso favorece inclusive a implantação de uma base logística multimodal ou intermodal. Eu vou procurar imaginar aqui um estado como o Paraná, transformado numa forte base logística em nível regional e nacional. Nós poderíamos ter muitas cargas que viriam até de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até de países vizinhos nossos aqui, ocupando então esses espaços. Nós teríamos estruturas fortes interligadas no norte do estado do Paraná, no sudeste, sul, sudeste e no oeste. Tudo isso poderia trabalhar integradamente e assim deveria ser, com estradas duplicadas, com ferrovias, com grande capacidade operacional e com essas estruturas aeroportuárias. Hoje, 70% de tudo que é transportado no Paraná, da economia paranaense, é através das rodovias, né? Através dos caminhões. Além das estradas ruins, há também a questão do pedágio. Queria que o senhor comentasse o quanto a indústria perde com estradas ruins e também com esse problema do pedágio que se arrasta há anos, né? Não há dúvida, isso traz naturalmente perdas, né, a todo o setor de movimentação de cargas, especialmente a indústria, e para isso nós precisamos de soluções. Existe na questão do pedágio, né, maneiras de se encontrar uma solução. O que não se pode continuar é prescindindo das estradas duplicadas e da eficiência do sistema. E, naturalmente, não podemos esquecer também da questão tarifária, no que diz respeito à justiça tarifária, a tarifa justa. Isso demanda, naturalmente, ações, trabalhos, estudos para que se possa encontrar a melhor solução. Agora, nós falamos dos aeroportos, das rodovias. Em relação às ferrovias, esse setor hoje, qual é a real situação? É necessário muito investimento? São necessários investimentos de porte. Os recursos de investimentos na área ferroviária, eles inclusive têm que serem providos através de fontes que precisam ser equacionadas, porque são recursos que podem chegar a casas de investimentos bastante altos, dependendo, né, da dimensão do projeto. Nós temos no Paraná, não é, linhas ferroviárias aí que precisam ser implantadas, novas linhas, e os valores
Também, volto a dizer, os investimentos com maior precisão, eles só podem ser calculados depois do projeto de engenharia pronto. E nós não temos os projetos de engenharia e os projetos ambientais nestas áreas, especialmente na área ferroviária ainda. Agora, em relação ao Porto de Paranaguá, recentemente novos investimentos foram anunciados pelo governador Beto Richa, e o Canal da Galeta continua sendo ainda um dos principais problemas ali que afeta então a movimentação de navios. O que pode ser feito neste momento, ou o que esperar, né? O que a indústria pode esperar, por exemplo, do novo governo? Nós acreditamos nas boas intenções, não é? E na boa vontade do novo governo, e nós esperamos que as obras de dragagem, não é? Elas possam ser realizadas o quanto antes. Mas nós olhamos também o futuro do desenvolvimento da base portuária. Então nós olhamos a expansão dos portos do Paraná, de Paranaguá e Antonina, rumo a Pontal do Paraná, e nós olhamos toda a interligação desta nova estrutura portuária também com a Interlândia, contemplando e integrando inclusive os estados vizinhos de Santa Catarina, São Paulo, que poderiam ter suas cargas também movimentadas por essa nossa base portuária ampliada. Então nós olhamos, enxergamos, não é, com facilidades logísticas sendo implantadas, cada vez mais facilidade para a indústria, para o usuário do sistema, não é, para todos os setores que usam os portos, com cada vez mais eficiência dentro dessa estrutura portuária. O Conselho Temático da FIEP produziu o PELT 2020, que traça então alguns dos principais problemas no transporte, no sistema de infraestrutura e logística do Paraná. Como que foi o desenvolvimento desse plano, né? E quem está realmente envolvido no PELT? Nós no PELT 2020 tivemos o trabalho da FIEP, do CREA Paraná, do Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, e do CICEPOT. Foi um trabalho conjunto que demandou mais de um ano de análises, pesquisas, entrevistas com as áreas geradoras de produtos no setor de transportes, né? E acabou produzindo um documento que aborda os modais todos de transporte e traz proposituras, ou seja, intervenções para equacionar, para trazer a solução para os problemas da logística e infraestrutura de transportes no Paraná, focado no horizonte de até 2020. Então, nós olhamos até 2020 e dentro do PELT existem as propostas daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser implementado e implantado para atender as demandas de transporte até 2020. Maristan, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Até a próxima entrevista. Eu é que agradeço. Um abraço a todos vocês. E o Por Dentro da Indústria fica por aqui. Você confere este e os outros programas na íntegra no nosso site www.fiepr.org.br/Por Dentro da Indústria. Mande a sua sugestão, crítica ou comentário para contato@pordentrodaindustria.com.br. E nós voltamos no próximo sábado às 9 horas da manhã. Até lá!